Que a dieta da Virgínia atualmente está fazendo maior sucesso, eu tenho certeza que você já sabe. Mas será que essa dieta do ovo ela é segura? Será que ela realmente emagrece? Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e tenho um convite para fazer a você, mulher que está aqui me assistindo. Se você quer emagrecer de forma saudável, permanente, aumentar sua autoestima e cuidar do seu corpo, clique no link da descrição desse vídeo e entre hoje para o Potencialize Life, a minha plataforma de assinatura. Lá é verdadeiramente um ecossistema da saúde e da transformação feminina. Tem tudo o que você precisa para você mudar seu corpo, transformar sua mente e sua relação com a comida, ter acesso a uma comunidade de mulheres que estão todas com o mesmo objetivo. Além disso, você tem suporte com especialistas, tem uma dieta calculada para o seu objetivo e, claro, que acompanhamento durante toda essa jornada. Sozinha você não fica. E agora, voltando ao assunto da dieta da Virgínia, gente, eu sei que tem muito bafafá aí na internet, mas não tem nada comprovado de que ela esteja comendo somente ovo. A verdade é que ela está comendo realmente uma grande quantidade de ovos ao dia. Já vi alguns relatos de que ela está comendo 20, 30, 40 ovos. Não sei ao certo a quantidade exata que ela está consumindo. Mas será que é saudável? Será que é seguro consumir tanto ovo assim na rotina? A verdade, gente, é que o ovo, ele é completo, né? É um alimento rico em nutrientes e principalmente em aminoácidos. Ele é um alimento que tem todos os aminoácidos essenciais em uma proporção adequada que o nosso corpo precisa. E o que seriam esses aminoácidos? Os aminoácidos são como se fosse a composição de uma proteína. Por exemplo, um peito de frango ele tem uma composição de aminoácidos diferente de um ovo, diferente de uma carne, diferente de um whey protein, por exemplo, que é a proteína do soro do leite. Cada proteína que nós sempre indicamos aqui, eu sempre indico para vocês consumirem uma boa quantidade de proteína para emagrecer, para ganhar massa muscular e para o nosso corpo funcionar como um todo, já que as proteínas, os aminoácidos, eles funcionam como tijolinhos no nosso corpo ali. Eles ajudam a construir, então eles vão ajudar a construir células, ajudar a construir músculos, ajudam a construir enzimas digestivas, tecidos, pele, cabelo, então é muito importante para a nossa saúde como um todo. Por isso que eu sempre indico para vocês consumir a quantidade adequada de proteína ao dia. O ideal seria aí mais ou menos de 1,6 a 2 gramas de proteína ao dia se você quer emagrecer, ganhar massa muscular. Mas claro, gente, que quando nós indicamos essa quantidade de proteína para vocês, o ideal mesmo é sempre nós variarmos a fonte dessa proteína. Ou seja, vamos consumir ovos, é uma excelente fonte de proteína. Peito de frango, uma excelente fonte de proteína também. Tem muitos aminoácidos essenciais, na verdade, todos os aminoácidos essenciais para o nosso corpo, mas tem esses aminoácidos, ou seja, a composição dessa proteína, ela já tem uma composição diferente do ovo, que já tem também uma composição diferente do whey, que já tem uma composição diferente, por exemplo, do colágeno ou, por exemplo, de uma carne. Então, o ideal mesmo para nós conseguirmos uma boa proporção de aminoácidos e principalmente em concentrações diferentes, o ideal, e claro, nutrientes, né? Porque, por exemplo, uma carne vermelha, ela já tem um perfil, por exemplo, de vitaminas, de minerais, por exemplo, do ferro, muito maior do que outras proteínas. Então, nós precisamos desses alimentos também. Então, não tem como nós focarmos em uma fonte proteica somente, porque vai acabar, com certeza, faltando outros minerais, outros nutrientes, tá? Por exemplo, vitamina B12, ferro, ou seja, outros micronutrientes que nós não conseguimos em grande quantidade no ovo. Mas claro que o ovo ele é completo, principalmente nos aminoácidos. Mas quando ele tá com a gema, né? Ou seja, um ovo, para quem não sabe, tá? Explicando aqui para vocês que eu vi muita dúvida na internet em relação a por que ela tira a gema, mas e a gema? Tem que tirar a gema, gente. Olha só, um ovo, ele é composto pela clara, aquela parte mais branquinha, e a gema, que é aquela parte mais amarelinha, tá bom? A parte de dentro, a gema, também tem proteína, porém, ele tem uma grande quantidade de gordura. Então, por isso que em dietas de emagrecimento, nós não conseguimos consumir uma grande quantidade de gema. Por isso que em muitas dietas de emagrecimento, nós não colocamos o ovo inteiro para vocês. Por quê? Porque a clara, ela já é composta de água e proteína. Então, ela só tem isso praticamente. Ela é bem magrinha mesmo, ela não tem gordura. Então, ela é bem pouco calórica. E nós conseguimos ali, cada clara de ovo tem mais ou menos 4 gramas de proteína, tá bom? Agora, na gema ali já tem uma quantidade maior de gordura, tem uma quantidade de gordura saturada também, que claro, que em excesso
Gordura saturada não é bom para o nosso intestino. Nosso intestino, as bactérias intestinais não gostam do excesso de gordura animal, do excesso de gordura saturada. Então não é indicado. E também, né, claro, para a questão do nosso colesterol, nada em excesso no nosso organismo vai ser bom. Então gordura saturada também não e vai trazer prejuízos também. Por isso que, por exemplo, a Virgínia, ela falou que de 20 ovos que ela come praticamente, só um ela come com a gema. Foi o vídeo que eu ouvi, tá, gente? Se eu tiver errado, vocês podem me colocar aqui nos comentários. Foi os vídeos que eu vi aí na internet dela falando que ela come muito mais claro. E se você for ver as fotos dela, realmente, tem uma gema ali. Então, pensando nessa questão cardiovascular, intestinal, né, de estar consumindo uma grande quantidade de gordura saturada, nós já tiramos essa tese, porque ela não está consumindo muita gema. Porém, essa questão da clara, né? Se ela estiver só consumindo ovo durante a rotina dela, vai faltar outros nutrientes. Porque se ela consumir somente ovos, o que pode acontecer também? A longo prazo, ela pode acabar tendo uma disbiose intestinal. Estou falando isso, claro que ela deve ter acompanhamento de algum profissional. Estou falando para vocês aqui, que talvez pegaram essa dieta solta aí na internet, não sabem se faz bem, se pode seguir isso, vão colocar na rotina de vocês sem o acompanhamento de um profissional, sem suplementação, porque assim, convenhamos, gente, qualquer tipo dessas pessoas famosas, quando elas seguem uma dieta, elas têm muita suplementação por trás. Coisas que vocês não estão vendo, tá bom? Eles só postam uma parte, uma parcela pequena. E se você começar a se comparar e falar, nossa, vou consumir só ovo agora, você vai ficar principalmente desnutrido em relação a alguns nutrientes essenciais. Isso pode causar também uma disbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio de bactérias no seu intestino, onde pode ter uma predominância das bactérias ruins, bactérias patogênicas. Você pode fazer um estrago no seu intestino se você só consumir proteína animal, porque o nosso corpo ele precisa de fibras, ele precisa de antioxidantes. Esses alimentos, esses nutrientes, esses compostos são fundamentais para a saúde do nosso intestino, para manter toda a nossa microbiota saudável. Então, se você focar somente no ovo, pode ter certeza que a longo prazo pode trazer um estrago no seu intestino. Então, não se compara, porque normalmente essas pessoas que fazem essas dietas têm um acompanhamento de algum profissional e estão suplementando. E pelo que eu vi também, gente, a Virgínia não está comendo só ovos. A maioria das pessoas estão achando que ela só está comendo isso. Mas eu vi, por exemplo, em um relato que ela ia ter uma pizza na casa dela, muitas pessoas iam consumir pizza e ela ia comer alguns ovos antes para depois consumir a pizza. Porque aí na hora que ela fosse comer a pizza, ela ia estar com menos fome. E eu preciso concordar que essa é uma boa estratégia, principalmente para quem está no processo de emagrecimento. Você encher mais, né, principalmente ali a sua barriga com proteína antes de você consumir uma pizza é uma excelente estratégia, sim. Já utilizei isso muito, já passei para as minhas alunas. Por quê? Quando você vai em um lugar onde tem hambúrguer, pizza, esses alimentos super palatáveis, maravilhosos, esses alimentos, principalmente pizza, em sua maior proporção é carboidrato. É a massa da pizza com bastante queijo ali, bastante gordura, às vezes vai uma pizza de doce também. Você não consegue bater sua meta de proteína consumindo esses alimentos. Então, você utilizar como estratégia consumir uma proteína antes, você já vai ficar muito mais saciada, então vai ficar muito mais fácil você resistir à pizza. Então, você às vezes chega lá com muita fome, você ia comer 5, 6 pedaços de pizza tranquilamente. Agora, se você já vai saciada, você consegue raciocinar melhor. Porque quando nós não estamos com fome, nós conseguimos pensar melhor, nós conseguimos decidir melhor, fazer boas decisões. Então você pensa, não, acho que eu só vou pegar essa pizza aqui que eu estou com vontade. Aí você pode consumir até no máximo ali uma pizza, duas no máximo, 2 pedacinhos de pizza, dependendo do tamanho aí, né, do recheio dessa pizza. Então é uma boa estratégia sim para quem está no processo de emagrecimento, para quem quer manter ali sua glicemia, sua insulina mais controlada, porque a gente consegue consumir uma boa quantidade de proteína antes do carboidrato. Isso já vai reduzir o impacto glicêmico daquela pizza. Então, é uma boa estratégia. E quando eu vi ela consumindo isso, ela estava consumindo somente a clara do ovo. É a mesma estratégia de uma pessoa consumir um frango antes, de uma pessoa consumir um whey. Já vi muitas pessoas indicando, por exemplo, consumir um whey antes de ir para uma refeição livre, para você ficar mais saciado. Mas o poder de saciedade de uma clara de ovo é muito maior do que de um whey. Porque o whey também ele é uma proteína insulinotrópica, então ele libera uma grande quantidade de insulina no nosso organismo. Para algumas pessoas isso pode reduzir um pouco a glicemia. Muita insulina no seu corpo vai fazer o quê? Vai tentar
de reduzir aquela quantidade de glicose que está ali na sua corrente sanguínea. Com isso, pode ter um pouco da queda da sua glicemia. E muitas pessoas podem ficar com fome depois. Tem muita gente, eu sou a pessoa que se eu tomar só whey, parece que abre um buraco ali no meu estômago, eu fico com muita fome. Então, eu nunca posso tomar somente o whey sozinho. São estratégias para cada tipo de pessoa e para organismos diferentes. Pessoas que têm resistência à insulina, enfim. Mas o poder de saciedade de uma clara de ovo é muito grande. E o benefício da clara de ovo também é essa questão dela ser uma proteína barata. Agora, para você conseguir realmente bater sua meta de proteína só com clara de ovo, você precisaria consumir uma grande quantidade. E como eu falei para vocês, não é indicado você bater sua meta de proteína só com uma única fonte de proteína, porque vai faltar nutrientes. Outro ponto também, pode vir um rebote depois, você nunca mais conseguir consumir ovo, que é um alimento extremamente saudável, é um alimento muito bom para a sua saúde. Você ficar esse tempo muito restrito consumindo muito ovo, ou só ovo também na sua refeição, pode fazer com que você, depois que saia dessa dieta, queira atacar tudo, todo tipo de carboidrato, e aí você pode ganhar muito mais peso do que você perdeu nesse tempo. Então não é indicado, gente. Toma cuidado com essas dietas que vocês querem perder muito peso em um curto período de tempo, principalmente não pensando no seu intestino, não pensando na sua saúde, não pensando a longo prazo. Outro ponto também é que hoje em dia muitas pessoas, tá? Isso eu preciso falar para vocês, muita gente está tendo alergia à clara do ovo. Por quê? O intestino está ruim, o intestino pode ser com uma desbiose, o intestino hiperpermeável, que eu já falei com vocês aqui em outros vídeos do canal, que é aquele intestino, né, que é para ser juntinho, as paredes do seu intestino pode estar aberto, começa a passar alguns alimentos ali, né, pedaços, por exemplo, proteínas para sua corrente sanguínea, o seu sistema imunológico começa a atacar, e vem toda uma cascata inflamatória no seu corpo. Isso está acontecendo com muitas pessoas que estão consumindo clara de ovo. Tem gente que está tendo essa reação alérgica à clara de ovo, por quê? Não é nem a clara de ovo em si, mas é a fase do intestino que essa pessoa tá. Talvez ela tá com o intestino ruim porque ela começou a comer muito industrializado, começou a comer muita besteira, muito aditivo químico, não estava tendo uma alimentação saudável, não estava consumindo vegetais, fibras, antioxidantes, está muito estressada, irritada, tudo isso afeta seu intestino, essa ansiedade, tá bom? Isso vai afetar seu intestino. Não está dormindo bem, afeta o intestino, então às vezes o intestino não está bom. E aí você coloca uma grande quantidade de clara de ovo, que apesar de ser, né, uma proteína maravilhosa, que tem os aminoácidos que nós precisamos aí na nossa rotina, ainda assim acaba sendo um dos alimentos que está lá, né, descrito como um dos alimentos que causa muita alergia também. Isso porque, se você consome essa proteína em grande quantidade com o intestino ruim, o seu sistema imunológico pode começar a atacar essa proteína se você não conseguir digerir ela bem. Então não adianta nada você consumir muita proteína na sua rotina, que é importantíssimo, se você não digerir bem ela. Seu sistema imunológico pode começar a atacar e aí é onde você começa a ter alergia a uma proteína que você não tinha antes e você nem sabe por quê. Então antes de você pensar em ficar comendo somente uma única proteína, uma única fonte de alimento, sempre pense em cuidar do seu intestino, cuidar da sua digestão para você digerir bem esse alimento e variar essas fontes, principalmente da sua alimentação. Porque qualquer alimento que pode até, às vezes, né, causar alergia em algumas pessoas, a grande questão também está na quantidade. Às vezes, uma pequena quantidade você não tem nenhuma reação alérgica, agora uma grande quantidade pode ser que você comece a desenvolver. Então precisa tomar muito cuidado, isso porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, né, estão tendo muita reação à clara do ovo porque consumiram grandes quantidades durante um período da vida delas, que o intestino estava ruim, e aí acabou criando essa reação adversa ao alimento que nós chamamos. Algumas com alergia, algumas com sensibilidade alimentar também. Tudo aí está na classificação de reações adversas ao alimento. E aí um alimento tão bom, tão fácil para conseguirmos bater nossa meta de proteína no dia, a pessoa acaba criando um tipo de resistência a ele, porque consumiu esse alimento em grande quantidade, no momento errado, do jeito errado. Então, cuidado, gente. Não faça essas loucuras aí sem um acompanhamento correto, sem saber como está seu intestino, como você digere bem esses alimentos, sem saber também como estão suas taxas de nutrientes. Não faça nada disso. Sempre uma alimentação saudável, completa, onde você precisa, o seu organismo precisa de proteína, fibras, gorduras. Agora, outro ponto. Sara, mas eu vou emagrecer? Será que eu vou emagrecer se eu fizer essa dieta? Gente, eu não vou mentir para vocês. Vocês vão emagrecer. Mas à custa do quê?
Porque é muito fácil você emagrecer, porque principalmente ter um déficit calórico, ou seja, comer menos calorias do que aquilo que você gasta no seu dia, com o ovo. Porque você vai consumir só proteína, ela sacia muito, então você acaba comendo menos, você fica muito cheia, né? Fica às vezes até meio enjoada ali, né? Porque comer só ovo, ovo cozido ainda. Mas ainda assim, você tem que só tomar cuidado com e o pós. Não adianta nada você emagrecer durante esse período e depois você não aprender a ter hábitos saudáveis. Não vai adiantar nada, você vai ficar na montanha russa, emagrece, engorda. E isso é péssimo para o seu emocional e principalmente para o seu metabolismo. Você ficar o tempo todo emagrecendo e engordando, isso desacelera seu metabolismo. Isso faz você perder sua autoconfiança, porque você fica cansada de toda hora tentar uma dieta e voltar a engordar. Você precisa entender que um emagrecimento a longo prazo, ele é uma mudança de hábitos. E precisa ser uma mudança de hábitos sustentável. Às vezes, para a Virgínia, é muito sustentável para ela. Você não sabe como é, né, a rotina realmente dela, as pessoas que cozinham para ela, os suplementos que ela toma, tudo. Para você é outra realidade. Você precisa entender o que é sustentável para você na sua fase que você está vivendo. Principalmente nessa montanha russa do emagrecimento. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, sanado algumas dúvidas aí que eu vi na internet. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, é só deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, de enviar para aquela amiga que já está pensando em fazer a dieta do ovo, nem sabe como está o intestino dela. Você sabe que essa amiga já tem aí episódio de descontrole alimentar, compulsão alimentar, e que se ela inventar de fazer essa dieta para emagrecer rápido, não vai adiantar nada. Essa é a verdade, né? Porque depois ela pode ganhar muito mais quando ela acabar com essa dieta. Então já envia para ela que eu tenho certeza que você vai ajudar muito. E não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar por dentro dos outros conteúdos que eu vou lançar. E claro que eu te espero dentro do Potencialize Life para você emagrecer de forma equilibrada e se manter magra. E com certeza cuidar do seu intestino, que é a base da sua saúde. Nos encontramos no próximo vídeo.